Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol! Vamos nessa, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá encerrada finalmente a quarta rodada. O Campeonato Brasileiro vai andando, ainda vão ter 33 pela frente, 34 pela frente na verdade. Essa rodada de número 4 começou no sábado com uma goleada do Criciúma para cima do Vasco da Gama em pleno São Januário, 4-0, derrota essa que fez com que o técnico Ramon Dias deixasse o cargo do comando técnico vascaíno. Na sequência, sábado à noite, o Atlético Mineiro meteu 3-0 no Cuiabá, o Galo se posicionando entre os melhores times do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Aliás, o Galo, time histórico, recebe nossa homenagem aí, campeão brasileiro de 1971, no fundo da imagem aqui dos resultados. 3-0 para cima do Cuiabá, mais uma grande atuação do Gustavo Scarpa. Ainda no sábado, fechando o sábado na verdade, o Bahia bateu o Grêmio por 1-0 com o gol do Everaldo. O Bahia vai fazendo um bom campeonato brasileiro, tá ali no top 6 das melhores equipes e que lutam por vaga na Libertadores, pelo menos nesse primeiro momento. Jogo na Fonte Nova, vitória portanto do Bahia por 1-0. No clássico do Maracanã deu o Botafogo, 2-0 para cima do Flamengo. Botafogo 3 vitórias seguidas, perdeu na estreia e depois só venceu, dessa vez marcando aí com o Luiz Henrique e também com o Savarino. Botafogo que mereceu a vitória pelo ótimo segundo tempo que fez. No primeiro tempo o Flamengo controlou um pouco mais, o Botafogo foi se soltando e mereceu vencer. Na tarde de domingo o Cruzeiro meteu 3-1 para cima do Vitória, a segunda vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro engrenando e até surpreendendo muita gente. O Vitória ainda não venceu nesse ano na Série A. Neoquímica Arena, o Corinthians atropelou o Fluminense, muito superior, meteu 3-0. O Fluminense praticamente não teve nenhuma grande chance de gol, o Corinthians merecendo essa vitória. No Castelão, já na noite de domingo, Fortaleza e Red Bull Bragantino empataram por 1-1, o Bragantino se mantendo ali entre os 4 primeiros, está invicto, assim como Fortaleza. O Juventude empatando com o Atlético Paranaense por 1-0 lá no Alfredo Jaconi. Juventude jogou muito bem, mas no segundo tempo o Atlético controlou e mereceu empatar e poderia até ter virado esse jogo lá no Alfredo Jaconi, seria líder com o Botafogo caso tivesse conseguido. Internacional no Beira-Rio empatou com o Atlético Goianiense por 1-1, o Dragão saiu na frente, o Inter teve que buscar o empate, quase buscou a vitória, fez bastante pressão, mas não conseguiu o segundo gol. Palmeiras e São Paulo empataram por 0-0, vamos nessa com a classificação no quarta rodada, com 4 líderes diferentes. O Botafogo é o quarto líder diferente. Primeiro tivemos a liderança do Atlético Paranaense, depois do Flamengo, Red Bull Bragantino e agora o Botafogo é o quarto líder diferente em 4 rodadas, tem 9 pontos. Segundo o Atlético Mineiro com 8, está invicto no Brasileirão, com saldo 6, leva essa vantagem em relação ao Red Bull Bragantino que está em terceiro também com 8, também invicto, mas com o saldo 2. O Botafogo, apesar da liderança, não está invicto, perdeu na primeira rodada para o Cruzeiro. Quarto lugar o Atlético Paranaense com 7 pontos, tem uma galera aí com 7 pontos, o Atlético, o Bahia, o Inter, o Cruzeiro e o Flamengo, mas o Atlético leva vantagem para a turma em relação ao saldo de gols, tem saldo 3. O Bahia com saldo 1 e 6 gols pró está na frente do Internacional, por esse motivo dos gols pró fez mais gols do que a equipe do Inter. Então, quinto Bahia, sexto Internacional. Sétimo Cruzeiro, 7 pontos também com saldo zerado, mas tem 3 gols a mais do que a equipe do Flamengo, que aparece logo na 8ª colocação, fechando aí o grupo das equipes com 7 pontos no campeonato, Flamengo apenas em 8º lugar. No 9º posto vem o Grêmio com 6 pontos, única equipe do Brasileirão com 6 pontos conquistados até aqui. Então a gente tem aí, para repassar essa primeira página, o Botafogo na liderança, o Atlético, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense no G4. Então o Criciúma é o 10º colocado com 5 pontos. Tem uma galerinha aí com 5 pontos, o Criciúma, o Fortaleza, o Palmeiras e o Juventude. Criciúma e Fortaleza na mesma situação, os dois estão invictos. Eles têm um jogo, inclusive, para realizar entre si, atrasado da rodada número 3, por isso eles têm um jogo a menos do que a turma e estão invictos. 2 empates e 1 vitória, é a mesma campanha, só que o Criciúma leva vantagem no saldo de gols. Criciúma 10º, Fortaleza 11º. 12º lugar o Palmeiras, 5 pontos, saldo 0, só fez um gol, é o segundo pior ataque do Brasileirão, o Palmeiras atual bicampeão brasileiro. 13º Juventude, 5 pontos, saldo menos 2. Com 4 aparecem São Paulo, Corinthians e Fluminense. São Paulo tem mais saldo, tem saldo 1, Corinthians saldo 0, Fluminense saldo menos 3, levou 3-0 do Corinthians nesse fim de semana, o Flu à beira da zona do rebaixamento. E lá dentro, 17º lugar o Vasco da Gama, depois da sapatada que levou do Criciúma em casa, tem 3 pontos apenas, ganhou na estreia e depois 3 derrotas seguidas. Na sequência, 18º o Vitória, tem 1 ponto, 19º lugar o Atlético Goianiense, também 1 ponto, diferença aí no saldo de gols, Vitória menos 3, Atlético menos 5, e o Cuiabá é o lanterna com 3 jogos e 3 derrotas, tem um jogo
jogo a menos do que a turma, assim como Vitória e Atlético Goianiense também. O Cuiabá ele tem um jogo a menos, mas perdeu todos os 3 que fez, por isso é o lanterna. Vamos aos principais artilheiros, são muitos, todos na casa aí de 2 gols. O Lima, jogador do Fluminense, junto com ele o Wesley do Internacional, Jean Carlos do Juventude, De La Cruz, uruguaio do Flamengo, tem 2 gols. Todos os atletas que vão aparecer aqui têm 2 gols no campeonato, todos empatados aí na artilharia, claro, muito no início. O Verratti do Vasco da Gama, o Cristaldo do Grêmio, o Vitinho do Red Bull Bragantino, Canóbio, uruguaio do Atlético Paranaense, Biel do Bahia, Chiquinho Soares do Botafogo. Outro botafoguense na lista, o Danilo Barbosa. Ferreira do São Paulo tem 2 gols. Felipe Mateus do Criciúma atingiu 2 gols nessa rodada e os 2 gols marcados contra o Vasco. O Paulinho também tem 2 gols. Também pelo Atlético, Gustavo Scarpa. Everaldo também chegando à marca de 2 gols nessa 4ª rodada. Pelo Bahia, Luiz Henrique do Botafogo. E vai pintar outro botafoguense, de novo, Savarino. Agora sim, caminhando para fechar a lista, o Rafa Silva do Cruzeiro, o Wesley do Corinthians e finalmente Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino. Esse foi o resumo do Campeonato Brasileiro da Série A, encerrada a 4ª rodada, faltando mais 34 para o fim. Tem muita coisa pela frente, temos 4 líderes diferentes em 4 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Começa equilibrado como sempre. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço.